Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sai nova pesquisa com avaliação do governo Lula e resultado é aterrorizante. É isso mesmo. O IPESP acaba de fechar sua mais recente pesquisa sobre a avaliação do governo federal. O resultado é simplesmente catastrófico. Foram realizadas 1.003 entrevistas estratificadas de acordo com parâmetros adotados pelo TSE e pelo IBGE. O governo é avaliado como péssimo por 40,7% dos entrevistados. 6% consideram o governo ruim. 18,4% avaliou o governo como regular. 12% considera o governo bom e 19% optou por ótimo. Assim, o governo foi reprovado por 46,7% e aprovado por apenas 30,9%. O pior é que as curvas dos itens aprovação e reprovação apontam para a queda do índice de aprovação e o crescimento da reprovação. A verdade é que esse desgoverno está afundando o país. A pergunta que fica é: até quando vão permitir que Lula e o PT continuem destruindo o Brasil? E ainda o PT convoca manifestações contra Bolsonaro e contra a anistia dos presos de 8 de janeiro. É isso mesmo. O Partido dos Trabalhadores anunciou manifestações em todo o país para a próxima terça-feira 10, com o objetivo de pressionar por responsabilização legal do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros indiciados pela Polícia Federal em investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em comunicado oficial, o Diretório Nacional do PT reiterou sua rejeição à anistia de envolvidos nos atos antidemocráticos. Não admitiremos anistia a golpistas defensores da tortura, declarou o partido. As manifestações organizadas em conjunto com entidades sindicais e movimentos sociais, como a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, têm como destaque um ato marcado para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo, às 17 horas. Será que essas manifestações não é ordem de Alexandre de Moraes para o Lula e para o PT, para criar aquele clima que eles falam para condenar e prender Jair Bolsonaro? O que vocês acham? Eu tenho uma ideia para o ex-presidente. Que tal ele também convocar uma manifestação em seu favor? Qual será que daria mais gente? Coloca aqui nos comentários. O que vocês acham? O senador Rogério Marinho, do PL, destruiu essa narrativa de golpe de Estado na tribuna do Senado. Confira o vídeo. Assuntos que se tornaram tabus. Veja, por exemplo, e é o primeiro assunto que eu quero me debruçar de uma forma mais breve, porque a gente vai ter a oportunidade de falar durante a semana, que nós tivemos recentemente a publicização, de um extenso relatório, fruto de 2 anos, feito pela Polícia Federal, que determina que houve um golpe de Estado para a supressão violenta do poder, e a motivação desse golpe de Estado é a resignação com o sistema eleitoral. E ele começa, pasmem os senhores, em 2019. Ou seja, após a posse do presidente Bolsonaro, começa o golpe de Estado. Porque está escrito pelos senhores delegados da Polícia Federal, que elaboraram aquele projeto, que o golpe se dá com uma resignação contra o sistema eleitoral e o presidente Bolsonaro começa a contraditar o sistema no dia seguinte à sua posse. Ou seja, o golpe começa no dia da posse do presidente Bolsonaro. A polícia errou, porque se esqueceu de compulsar, talvez, os arquivos desta casa e não sabia que em 2015, por ocasião da mini-reforma eleitoral, o presidente Bolsonaro, então deputado, meu companheiro, eu lá estava como deputado federal, apresentou um projeto que foi votado pela Câmara dos Deputados, votado pelo Senado da República, que determinou voto auditável, 2015. Esse artigo, senhores delegados da Polícia Federal, por favor, me ouçam, para que não paguem pela omissão
e não sejam contraditados pelos erros que estão fundamentando esse relatório que retrata uma narrativa que se tornou oficial. Esse projeto de lei, esse artigo foi vetado pela então presidente Dilma e veio ao Congresso Nacional, como é de praxe nas sessões congressuais, os vetos dos presidentes da República. E naquela oportunidade esse veto foi derrubado por ampla maioria, inclusive aqui no Senado, com o voto do eminente líder do Congresso, Randolph Rodrigues, do eminente líder do MDB, Humberto Costa, pelo senador Omar Aziz, todos membros da bancada do governo. E essa ação terminou em 2018 com uma articulação do Ministério Público naquela oportunidade que alegou que a ação não podia ser implementada, o projeto que havia sido votado e cujo veto foi apreciado por as duas casas e foi derrubado, porque faltava, pasmem senhores, 2 anos depois, previsão orçamentária. Então foi declarada a sua inconstitucionalidade próximo ao processo eleitoral de 2018. Se o cerne, se o gênese, se a estrutura dorsal do pretenso golpe é não estar satisfeito com o processo eleitoral, fazer a crítica, ter um crime de opinião, senhores da Polícia Federal, remontem a 2015, porque o golpe começa em 2015. E vejam a capacidade do presidente Bolsonaro, que soube antever o futuro. Porque em 2015 ele já sabia que seria presidente da República, eu não sabia. Em 2015 ele já sabia que o presidente Lula seria preso por corrupção, eu não sabia. Em 2015 o presidente Bolsonaro já sabia que o Supremo Tribunal Federal reveria conceitos que me levam a uma perplexidade, uma dificuldade de explicar à minha filha o que é o certo e o que é o errado. Porque alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, por malversação de recursos públicos, por corrupção, por aparelhamento da máquina pública, este cidadão foi inocentado por um erro técnico e hoje está sentado na cadeira de presidente da República. E alguém que não roubou nem deixou roubar. Alguém que não cometeu crime de corrupção. Alguém que está sendo acusado e foi tornado inelegível porque reuniu embaixadores no exercício da sua atividade de presidente da República para dizer a eles que o nosso processo eleitoral tinha problemas e era fruto de um inquérito policial que era público, que só se tornou que não poderia ser prescrutado após a fala do presidente. Por isso ele está inelegível. Ou porque reuniu-se no dia 7 de setembro, numa praça pública aqui no Distrito Federal, com mais de 400 mil pessoas, numa celebração cívica, num comício. Esse é o motivo da inelegibilidade do presidente. Não é porque ele aparelhou a Petrobras, não é porque ele corrompeu pessoas, não é porque ele pagou mensalinho a deputados e senadores, não é porque ele malversou os recursos públicos, não é porque ele dilapidou o patrimônio dos funcionários públicos que contribuíram a vida inteira para ter uma aposentadoria digna nos fundos de pensão. Não, não, senhores, é pelo crime de opinião. É por isso que ele está sendo, até hoje, perseguido. E nós esperamos que a justiça seja feita. Esse é o primeiro tema, que gostaria de deixar claro e registrado aqui, neste plenário, nesta segunda-feira, com um plenário tão vazio, mas me sinto inspirado, inclusive, pela figura do próprio presidente Bolsonaro, que em vários momentos, em plenários vazios, clamou e pregou como João Batista no deserto. E no momento adequado, as suas palavras caíram no solo fértil e frutificaram. Deram frutas, deram sombra, deram perspectiva de futuro e plantaram uma ideia no solo fértil do nosso Brasil. E hoje nós temos uma direita conservadora, íntegra, uma ideia que não vai ser abatida com autoritarismo, com a perseguição, com a tentativa reiterada, que é feita de se calar, de se emudecer
de se obliterar um espectro político por uma eugenia daqueles que querem controlar o pensamento e o sentimento da população brasileira. E aí, será que acabou o medo, enfim? A OAB de São Paulo foi pra cima e detonou Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Sim, gente, esse é aquele tipo de notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês que parece fake news, parece mentira, porque a gente já tinha perdido a esperança de que a OAB fosse tomar alguma providência contra o STF faz tempo. Mas nesse domingo algo surpreendente aconteceu, algo inacreditável, extraordinário. O novo presidente da OAB de São Paulo, que é a maior do Brasil, foi para cima do Alexandre de Moraes, do STF, e defendeu coisas que até algum tempo atrás seriam inacreditáveis e que podem ferrar e muito esse cara, esse presidente da OAB. Ele pode perder tudo depois de falar o que ele falou do STF. Eu já vou te mostrar tudo isso, mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas saibam o que a maior OAB do Brasil disse, botando a boca no trombone e, mais uma vez, será que perdeu o medo? Lê aqui comigo a notícia que saiu no Estadão, acompanha aí, ó. STF virou grande tribunal criminal com poder desmedido. Quem que falou isso? Presidente eleito da OAB de São Paulo. Gente, isso aqui até parece coisa do multiverso. Tem 5 anos que a gente quer ver todas as seccionais da OAB do Brasil e mais, especialmente a OAB Nacional falando isso. E agora parece que apareceu um corajoso para falar. E por que faz 5 anos que a gente está esperando por isso? É simples, o STF não teria feito o que fez, nem chegado aonde chegou, o mais perto que nós já estivemos de uma tirania judicial, sem que grande parte da advocacia não tivesse sendo omissa ou conivente com o que está acontecendo. E mais, tem muita gente que participou ativamente dos abusos e do autoritarismo, tem ali a sua assinatura e que participa até hoje, porque se beneficia disso, como advogados do grupo Prerrogativas, mais conhecido como o Clube da Impunidade, que já tem mais de 28 cargos mamatinhas lá no governo Lula. Mas olha só a metralhadora do novo presidente da OAB de São Paulo para cima do Supremo. Em entrevista à coluna do Estadão, Leonardo Sica, guarde esse nome, Leonardo Sica, critica a figura de juiz universal adotada nos processos do 8 de janeiro e defende limites à atuação do Supremo Tribunal Federal. Gente, é bom demais para ser verdade, não é? Parece até mentira. Como alguém que já sofreu e sofre na pele a perseguição desse sistema, eu bato palmas para esse novo presidente da OAB de São Paulo e eu digo, força, meu amigo, porque agora eles vão vir atrás de você e muitas portas, você sabe, vão se fechar agora. Mas você está sendo corajoso e siga sendo. Porque para eles, isso que você acabou de dizer é discurso golpista, é antidemocrático ou faz parte da extrema-direita global, organização da extrema-direita global. Mas tudo o que você defendeu, na verdade, são verdades, são medidas sensatas que vão reequilibrar os poderes e trazer um pouco mais de justiça para o nosso país. Liberdade, coisas que tanto está faltando por aqui. Verdadeira democracia. Bora para entender aqui alguns trechos da entrevista, selecionei alguns bem pequenininhos aqui para você ver, os mais marcantes. Ele foi eleito, Leonardo Sica, com uma votação recorde para presidir a OAB de São Paulo e a própria matéria do Estadão reconhece que ele está disposto a mexer em vesperos ao falar dessas questões. E eu não poderia arranjar uma palavra melhor, porque são vesperos mesmo. E olha ele aí entrando em vespero, aspas dele. A interferência do judiciário em todas as esferas da vida pública de uma maneira incontida. Isso é ruim. A gente tem que encontrar uma maneira de redefinir os limites do judiciário. Todos os poderes têm que ter limites. Uma palavra que o Supremo não conhece, né? Gente, conforme for lendo aqui os trechos da entrevista, vai curtindo o vídeo aí e vai me dizendo se você concorda com o Leonardo Sica. E eu já vou deixando também a minha opinião. Ele está certíssimo. Nós acabamos de ver na semana passada o início do julgamento do Marco Civil da Internet, aquele em que o Toffoli falou um monte de baboseira, um monte de besteirada, mostrando que não sabia o que estava julgando e pior, ele é o relator. E aí ele dá um voto em que ele legisla e ele cria novas obrigações para as plataformas de redes sociais, algo que nem ele, nem nenhum juiz poderia fazer no Brasil, simplesmente porque é a competência do Congresso. E assim como é a descriminalização da maconha, que o STF já fez, assim como é a descriminalização do aborto, que eles ainda querem fazer, e tudo quanto é tipo de questão de política pública, da qual eles deveriam se afastar,
e deixar para o Congresso decidir, o Congresso que representa o povo. Mas vamos avançar aqui que tem mais coisa boa. Ele disse ainda: o Supremo hoje é um grande tribunal criminal de todas as autoridades do Brasil. Isso dá um poder desmedido. Você tem um desequilíbrio institucional evidente. Há 11 pessoas que julgam todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros. Acertou mais uma vez em cheio, no alvo. E aqui a gente volta para um dos nossos problemas aqui maiores de todos, que é o foro privilegiado. Isso só existe, esse desequilíbrio, por conta do foro privilegiado, que no fim das contas é uma forma do STF ter todo mundo ali na mão, exercer controle sobre os mandatos dos parlamentares, já que se algum deputado ou senador sair da linha, é fácil os ministros do STF darem andamento naquele processo criminal, naquele inquérito que estava esquecido, engavetado, estava andando devagar, ou simplesmente basta incluir nos inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, cabe ali até o maior bilionário do mundo, o Elon Musk. Mas o Leonardo Sica não parou por aí. Ele também falou do 8 de janeiro, entrou nesse outro vespeiro, olha aí. Sica avalia que os processos do 8 de janeiro são um exemplo claro da competência estendida do Supremo e diz que os réus deveriam estar sendo julgados onde? Adivinha? Surpresa? Pelos juízes de primeiro grau. Os ministros do STF não tinham que estar julgando todo esse monte de gente. Não tem como o juiz ouvir o advogado de 3.000 pessoas, observa. Uma das consequências disso, complementa, são as limitações à defesa. Isso aqui, gente, é para aplaudir de pé, para ficar de pé, vibrar, aplaudir. Finalmente, alguém que tem um megafone, que não é um parlamentar da direita, que está falando a mesma coisa que nós estamos falando há anos, mostrando que não é uma questão de ideologia, é de justiça, é de lei, é de constituição, é de democracia, de certo e errado. Misericórdia, gente, qualquer estudante de primeiro semestre de Direito sabe que o que o STF está fazendo com os réus do 8 de janeiro é uma barbárie. Essa entrevista aqui é um alento para o nosso coração e é um sinal ainda fraco de que os ventos estão mudando. E, inclusive, soprando lá dos Estados Unidos. E ele sabe que para defender o que é certo, ele está pagando um preço muito alto para um advogado, que precisa ter boas relações com o judiciário pela própria sobrevivência e também para poder trazer resultados para os seus clientes. Por isso é digno de reconhecimento, de aplauso, é digno de louvor isso que o presidente da OAB de São Paulo está fazendo. Ir para cima do Supremo dessa forma, lutando por justiça, mesmo sabendo que vai ser atacado pela esquerda, pela grande imprensa, pelo governo e pelo próprio Supremo. Bravo, bravo, Leonardo Sica. Nós precisamos de mais Leonardo Sicas, de mais pessoas dispostas a fazer sacrifícios para buscar justiça como você está fazendo. Se nós tivéssemos presidentes seccionais da OAB em todo o país como você, talvez o Brasil não estivesse do jeito que está hoje. E agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui. Me conta aí o que você achou dessa entrevista nos comentários. Um grande abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.